Olá, Suzana e eu tivemos a oportunidade e a honra de entrevistar o presidente do ITI, Enilson Comolese. Nessa entrevista, nós falamos muito sobre a privacidade de dados da ICP Brasil, desafios e oportunidades, reflexão sobre o aumento do número de autoridades de registro e agentes de registro, que é uma preocupação do presidente, autorregulamentação do setor, interoperabilidade internacional da ICP Brasil, reconhecimento da cadeia da ICP Brasil nos navegadores, que são os SSLs. Falamos também sobre o comitê gestor, modernização da ICP Brasil, a carteira de identidade nacional e as pautas estruturantes da autarquia que levam à condução do ITI em 2025. Fique com essa entrevista, ela está muito boa, tem muita informação e você vai gostar. Olá, presidente, tudo bem? Antes de mais nada, queríamos agradecer mais uma vez, para mais uma entrevista que você está nos concedendo, né, Suzana? Boa tarde, um prazer de novo conversar com você. Posso chamar de você, né? Lógico. Pode, por favor, e para mim também é um prazer estar aqui com Regina, Suzana, e com a CryptoID, com toda a sua audiência. É sempre um prazer estar falando com vocês e para a indústria de certificação digital. Não é só a indústria de certificação digital que nos ouve, nós temos... Por isso que às vezes é bom a gente faz algumas perguntas, né, Suzana, que para nós que vivemos a ICP Brasil pode parecer um pouco simplória, mas como a gente óbvio e tal, mas como a gente tem uma audiência maior, às vezes a gente precisa de um pequeno esclarecimento sobre um termo, alguma coisa assim. Tá bom? Claro. O seu tempo é sempre curtíssimo, o presidente está sempre com muita gente, nós já vamos entrar para a primeira pergunta. Tá, nós estivemos juntos no evento da ARB, dia 25 de abril, onde o presidente fez uma palestra muito interessante, né, Suzana? Uhum. E uma das primeiras coisas que você falou na sua palestra foi da sua preocupação em relação à privacidade dos dados dos titulares dos certificados digitais. E principalmente as pessoas PPE, que na verdade significa pessoas politicamente expostas. Isso. Então, a gente queria saber como o ITI já está tratando e vai tratar dessa questão. Não, perfeito. Eu acho que você começa com uma boa pergunta e eu aproveito também para saudar as outras indústrias, inclusive a indústria de identidade, que é onde o ITI está se inserindo e tem os grandes desafios nos próximos anos, né, a indústria de identificação. Você trabalhar com privacidade, eu acho que é um valor fundamental de qualquer prestação, qualquer prestador de serviço, qualquer plataforma que presta serviços digitais hoje. E tem que estar muito preocupado com a privacidade do cidadão. E nós temos hoje uma legislação bem completa, a LGPD, né? E o que eu tenho proposto, o que eu tenho incentivado toda a indústria de certificação e qualquer indústria, inclusive da identificação de identidade, né, é que esses dados pessoais do cidadão têm que ser tratados de acordo com a LGPD. Tá? A utilização desses dados, a coleta de um dado de um cidadão na emissão de um certificado digital, ele tem que, estrito sensu, seguir a LGPD. Porque a partir daí, né, o cidadão é o titular e o controle desse dado passa para toda a cadeia de certificação onde ela é responsável por esse dado. E isso tudo tem uma imputação legal bem clara pela LGPD. Então, o que a gente quer é que cada vez mais essa questão da legislação de proteção de dados, ela alcance até a ponta da certificação digital, até as autoridades de registro e os agentes de registro. O que a gente tem proposto cada vez mais, não só para isso, mas também para o PEP, que são as pessoas expostas politicamente, né, é que haja um treinamento
que você tenha o treinamento dos agentes de registro, que você tenha processos rígidos que garantam um tratamento à luz do que diz a lei, no caso da LGPD, e que esses dados coletados pelas certificadoras, através das autoridades de registro, sejam usados exclusivamente para a sua finalidade em que foi proposto, ou seja, para a emissão do certificado, e que você não incentive, através dessa coleta desses dados, uma indústria ou um comércio de dados. Não estou dizendo que isso aconteça, mas é importante que a gente coloque esse assunto, né? Porque o vazamento de um dado de uma pessoa que tem um certificado, através disso, pode colocar em risco toda a credibilidade de uma cadeia de certificação. E a questão do PEP, as pessoas expostas politicamente, é a mesma coisa, né? Nós temos algumas listas de pessoas expostas politicamente, e a gente sabe que essas pessoas, infelizmente, são muito alvos de fraudes, de golpes, né? Então, nós estamos falando aqui de autoridades públicas de alto nível. Então, há uma recomendação para que essas pessoas, a emissão de um certificado dessa pessoa, que é um policymaker, que tem o poder de movimentar algum valor público, enfim, de emitir algum parecer, que um cuidado adicional seja tomado na hora de identificá-la e de emitir o certificado para ela, para que fraudes aconteçam, ou melhor, que fraudes aconteçam cada vez menos ou que não aconteçam com esse tipo de pessoas, porque o risco de uma fraude dessa é muito maior do que o risco de acontecer, vamos dizer assim, com um cidadão que está fora desse grupo, né? Então, as consequências são mais pesadas, vamos dizer assim, né? Os resultados de uma fraude dessa podem ter alcances maiores. Então, a gente tem proposto à indústria de certificação que gerem modelos, né? Num primeiro momento, eu solicitei que eles trabalhassem dentro da perspectiva de uma autorregulação, mas a gente achou, depois de 3 meses por bem, também produzir um ofício circular, onde toda a cadeia de certificadores, a cadeia da certificação digital, recebeu desde agentes de registro até desde a autoridade de registro até autoridades certificadoras, as associações, com algumas recomendações técnicas, com o intuito sempre de aumentar o grau de confiança na emissão do certificado digital, diminuir a fraude e garantir um valor que está intrínseco no certificado digital e na ICP Brasil, que é a confiança. Então, a gente é mais com o intuito de proteger esse valor que nós somos uma instituição pequena, mas ao longo de toda a sua existência fomos sempre identificados como uma instituição que tem como seu principal valor a confiança. E é isso que a gente quer garantir que se fortaleça com essas medidas. Tá certo. Nessa mesma palestra, nessa mesma encontro que a gente acabou nos encontrando, você falou do crescimento do número de autoridades de registro e o número de AGRs, que por um lado é bom, né, porque está criando capilaridade para atender cada vez mais a população, e também tem seu lado ruim, porque acaba criando um crescimento desordenado. Você poderia falar um pouquinho sobre como que a gente pode gerar mais confiança nessa cadeia e comentar um pouco sobre essa preocupação dentro do ITI? Não, é um desafio, não trata-se, é uma constatação, né? Nós temos uma cadeia de certificação bastante capilarizada no Brasil, nós temos em torno de 44 mil agentes de registros, né? Mais de 2.400 autoridades de registro, né? E próximo de uma centena de autoridades certificadoras, né? A gente sabe que numa cadeia de confiança e de segurança, o elo mais frágil dessa corrente, muitas vezes, é o ser humano. Né? Isso não sou eu que estou dizendo, são estudos internacionais que, infelizmente, são estudos internacionais que mostram que a engenharia social, que a fragilidade maior dos sistemas, 98%, 98,5%, está no ser humano. Né? Então, a gente tem que qualificar cada vez mais esse ser humano. A gente tem que garantir que ele esteja plenamente treinado para exercer o papel, por exemplo, de agente de registro. Nós temos que garantir que essas instalações de autoridades de registro, quando
da emissão de certificado de forma presencial estejam instaladas de forma adequada para isso, para que seja preservado as informações, desde os dados pessoais até aquelas de caráter mais reservado, que você consiga fazer uma identificação qualificada, adequada da pessoa que está solicitando o certificado. Então, isso visa, que nem eu disse, é um desafio mexer com uma cadeia de pessoas tão grande, né? Mas esse é um desafio que tem que ser trabalhado dentro do aspecto da oportunidade, da gente, por exemplo, garantir que o cidadão reconheça cada vez mais que essa cadeia emissora de certificados é pautada pela confiança, pela segurança. Então, é um pouco isso que a gente tentou fortalecer. Se, por um lado, capilariza, por outro, traz desafios adicionais, que é manter todo mundo no mesmo nível de informação, de qualificação, de regramento para a emissão do certificado. Agora vamos falar um pouco também, né? A gente pegou a sua palestra para fazer o roteiro dessa entrevista. Você vê como é que a gente gostou da palestra. Na sua palestra, você falou também sobre a autorregulamentação do setor dos certificados digitais, né? Das autoridades certificadoras. Então, a gente gostaria que você comentasse isso e também vamos perguntar se você acha que o setor, depois de 20 anos, já está amadurecido para ter a sua própria autorregulamentação, só pode ser própria, claro. A autorregulamentação. Olha, eu acho que assim, o setor ele sabe o que ele precisa fazer. O setor, que nem você disse, ele amadureceu muito, né? Ele tem um histórico de atuação, ele conhece os caminhos tecnológicos, os caminhos dos processos, os caminhos das resoluções, ele conhece a fundo tudo isso. O que eu quis levar a eles uma provocação é que não esperem tudo emanar do ITI, não espere tudo emanar do comitê gestor. Esse assunto que a gente acabou de falar aqui, por exemplo, de você amplificar o nível de segurança de algum processo. Isso traz um diferencial, não só para toda a cadeia, para toda a indústria de certificação, mas pode ser um diferencial de produto, ou seja, para cada uma dos players desse negócio, eles terem, eles se digamos assim, evoluírem, autorregularem, traz mais valor ao produto deles, né? Então, foi mais uma provocação no sentido de que, olha, questões de segurança, por exemplo, todo mundo sabe que existem processos mais seguros e processos menos seguros. Não precisa, e todo mundo que eu digo o ITI e toda a indústria de certificação, não precisa esperar o ITI produzir uma instrução normativa, ou mesmo um ofício circular, ou que seja uma resolução do comitê gestor da ICP, para você implementar ou robustecer uma medida de segurança, né? Uma medida que dê mais confiabilidade a todo o processo de emissão de certificado. Então, acho que também esse é um desafio da indústria, isso faz parte da pauta da indústria, de eles dizerem quais são as evoluções naturais que eles estão trazendo para esses tipos de processos, sem que esperem que o agente regulador, que no caso o ITI, ou o comitê gestor, produza alguma instrução, alguma resolução sobre isso. Então, isso, às vezes, a velocidade da tecnologia é maior que a produção de uma instrução. Então, eles podem rapidamente se definirem, né, enquanto associação, vamos seguir, esses são os padrões mínimos aceitáveis para você fazer parte desse jogo e desse mercado, produzidos por eles mesmos. Então, acho que tem questões, eu acho que eles reagiram bem sobre isso. Nós estamos falando de novas tecnologias que chegam cada dia, por exemplo, o reconhecimento facial, o reconhecimento biométrico com liveness, que consegue distinguir uma foto de uma imagem presencial humana, de fato. São coisas que a gente não deveria, na essência, você ficar falando agora você tem que fazer isso, né? Isso pode partir da própria indústria, a implementação de requisitos, por exemplo, eu estou dando um exemplo de segurança, mas podem ser outros, né? Até porque, enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui,
A própria infraestrutura de chaves públicas, né, tem um documento que é justamente a DPC, onde são descritas, né, todos os procedimentos de cada autoridade certificadora. Então, seria quase que eles também sentassem, né, para definir quase um padrão, né, das DPCs em relação não só às melhorias, como o que está vindo aí, né, porque, só para abrir um parênteses, né, para quem está nos ouvindo e não é do meio, tudo que cada autoridade certificadora faz e procedimentos tem que estar escrito e homologado junto ao TI desses procedimentos. Então, é uma coisa assim, tem muita regra, né? Não tem, mas a gente cria uma base, nós não criamos o teto. Nós estabelecemos uma base sobre a qual a autorregulação pode se estabelecer e aprimorar isso, porque os processos tecnológicos são rápidos. Às vezes você não consegue legislar na mesma velocidade que a tecnologia surge e junto com a tecnologia, às vezes, as fragilidades ou uma melhoria de processo. Então, é nesse sentido, a gente está chamando eles para participar também desse espaço de regulação. Tá? É muito bom. Principalmente porque a ICP ela gira sempre em torno de um padrão nacional e um padrão global, e sobre isso que a gente vai falar agora, que é a internacionalização da ICP Brasil. Quer dizer, você podia falar um pouquinho para a gente sobre como é importante o papel do ITI, da ICP Brasil, das autoridades certificadoras, ou seja, desse universo todo, para fortalecer as relações comerciais, enfim, as relações internacionais. Então, hoje nós produzimos a essência do certificado digital é gerar o que a gente conhece de uma assinatura qualificada, que é um instrumento poderoso na hora de você assinar documentos contratuais ou validação de algum documento, ou dar teste para outras coisas, que isso impacta de certa maneira ou sobremaneira as relações bilaterais ou multilaterais que o Brasil tem. Então, trata-se, na realidade, e foi aprovado pelo Congresso Nacional recentemente, né, uma medida que garante o reconhecimento mútuo de assinaturas feitas através das suas infraestruturas de chave pública no âmbito do Mercosul. Então, isso vai permitir que documentos assinados com certificado de ICP sejam reconhecidos como verdadeiros e válidos, por exemplo, na Argentina, no Paraguai, no Uruguai. Então, nós estamos participando do que a gente chama dessa lista de confiança de certificados emitidos, né? E a ideia é que, nos próximos meses, né, nós integramos uma rede entre esses países que permita, através de tecnologia, de APIs, que a gente possa consultar as listas de confiança dos outros países para saber se aquele documento assinado aqui por um paraguaio ou por uma autoridade paraguaia, se ele é válido lá também, né? Então, você começa a fazer isso. E começa a surgir o conceito também da validação dos documentos intranacionais. Se eles foram assinados, se eles são íntegros, se a origem é garantida, que é um produto que o ITI já tem, né? Que é uma ferramenta importantíssima. Hoje nós estamos validando, por exemplo, mais de 100 mil documentos diariamente, garantindo o conteúdo de edição, receitas, contratos, etc., que você garante a integridade daquele documento sem a pessoa ter que sair de casa. Ele acessa na plataforma GovBR e consegue, através do engine do ITI, fazer essa validação. Então, isso amplia esse convênio, né, esse reconhecimento mútuo, né, entre os países do Mercosul, amplia os horizontes de reconhecimento, vamos assim dizer, de uma assinatura feita no Brasil, feita por um certificado digital qualificado. Uma assinatura qualificada, né? A gente indica muito, porque a gente acaba, eu e a Suzana, a gente brinca que às vezes a gente é a faca adiantada, assim, o saque adiantado da ICP Brasil, porque muita gente liga para a gente, né? Para perguntar. Mas é isso. É uma pergunta recorrente. Legal. Como que eu vou saber? A gente já tem até um linkzinho do validador, já manda. Até algumas matérias nossas a gente põe lá no rodapé, vai lá no validador, gente, a pessoa fica.
A pessoa fica Tranquila, aliviada, né? A Tranquila. pessoa fica tranquila que isso existe, sabe? Que é o governo que está validando. É maravilhoso. Então, é isso que eu falava, que é talvez um dos principais ativos do ITI. A marca ITI traz junto dela o valor da confiança, né? Então, isso é muito legal e a gente quer fortalecer cada vez mais isso. E, de fato, agora contratos transnacionais no âmbito do Mercosul, e a ideia é expandir isso para toda a América Latina, né? Uma assinatura vai ser reconhecida. E nós estamos também procurando fazer isso com a União Europeia. Nós já entramos com o pedido de reconhecimento mútuo. O Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, tem sido um parceiro importante nisso, para que operações de trade, né, importação, exportação, possam, entre o bloco, o Mercosul, o Brasil, possa ser reconhecido pela União Europeia, né? Sem que você tenha mais burocracias, mais custos adicionados a uma operação de importação, um contrato, seja lá o que for. Então, isso dialoga com o interesse da indústria nacional, isso dialoga com o custo do Brasil. Tá ótimo. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre certificado digital SSL. Existe uma questão ainda que não está resolvida, né? Que é a questão da falta de reconhecimento na cadeia ICP Brasil pelos navegadores, né? A autoridade de registro, a autoridade certificadora C-Raiz da ICP já tem o selo Web Trust para todas as cadeias, que é uma exigência do CAB Forum. Mas falta ainda o reconhecimento pelos navegadores. O que está faltando para isso acontecer? Eu me lembro que você falou alguma coisa a respeito desse assunto, mas não me lembro exatamente o quê. A bem da verdade, nós estamos avaliando dentro da pauta modernizante, isso deve ser uma pauta evidente que nós vamos instruir um processo, mas que quem vai decidir isso vai ser o Comitê Gestor da ICP Brasil. A gente não está vendo muito mais relevância em termos um certificado ICP Brasil para SSL enfim, para TLS e SSL. A gente acha que isso está muito bem atendido pela indústria internacionais. A indústria de browser não é uma indústria nacional, é uma indústria. Nós temos 4 players de browser aí no mundo, né? Não preciso citar o nome, eu acho que vocês sabem todos, né? É bem concentrada essa indústria. E o WebTrust já reconhece, eles garantem essa segurança. A gente está vendo nós não estamos vendo relevância em o Estado estar produzindo um certificado para isso, e tem se mostrado ineficaz na prática, porque você não consegue garantir o reconhecimento da WebTrust para toda essa cadeia nossa de certificação da ICP, e de vez em quando saem aquelas mensagens desagradáveis. Olha, cuidado, o seu site, você pode estar entrando, continuar mesmo assim. É péssimo isso, e não tem nenhuma insegurança, só tem um não reconhecimento de um certificado. Então, a gente vai propor para... Então, a gente acha que isso começou a perder relevância, já perde algum tempo, e a nossa ideia é levar essa discussão para o Comitê Gestor, de tal maneira que a ICP, que a cadeia da ICP, pare de emitir certificados SSL. É tão simples quanto isso. E o mercado financeiro? Existe... Veja bem, nós não estamos falando de tirar a segurança dos browsers, tá? Nós não estamos falando de tirar a segurança dos navegadores, tá? Nós estamos falando de SSL, que é um serviço web. Ele vai conseguir segurança. Muitos do mercado financeiro já trabalham com outros certificados, por exemplo, reconhecidos pela WebTrust. Por exemplo, existem certificados gratuitos, inclusive, no mercado. A Let's Encrypt, por exemplo, produz um certificado gratuito. Muitos usam isso. Nós não estamos dizendo que você não vai trabalhar mais sobre o protocolo SSL e ele não vai ser certificado, não. Nós só estamos dizendo que, do ponto de vista da ICP Brasil, a gente não conseguiu emplacar um produto de SSL que garanta que dê todo esse conforto da web, para você trabalhar com browser, tá? E que pode ser usado outros certificados, porque, de fato, a gente está tendo que explicar muito por que vem essa mensagem, né? E isso, de novo, acho que todo mundo que nos ouve e assiste aqui, isso não quer dizer uma insegurança, isso quer dizer só uma dificuldade que esses organismos internacionais têm para reconhecer isso. A gente poderia fazer um trabalho de 3, 4 anos para tentar validar isso, ou um trabalho de médio prazo, mas a gente tem que continuar convivendo com essas mensagens que geram uma baita insegurança para o usuário. E, de novo,
não quer dizer que está inseguro, só quer dizer que não está reconhecido. Então, a gente tem optado, a gente está pensando muito em optar por simplesmente acabar com esse tipo de certificação, uma vez que existem certificações reconhecidas mundialmente e que entregam o que o usuário quer. O que é? Confiança. Ok. E aí vocês usariam o SSL que todo mundo usa, né? O internacional. E continuar... Podemos usar o Let's Encrypt, por exemplo, que é gratuito e é reconhecido e é um certificado válido e muitas milhares de aplicações. É importante dizer também que a quantidade de aplicações impactada por isso não vai ser muito grande dentro do Brasil, tá? A gente acha que isso vai ajudar muito a tornar a vida do usuário mais tranquila, né? Dele não ter que se apavorar ao receber uma mensagem daquela, o que é isso, né? Então, de fato, a gente acha que faz mais sentido que conviver com isso por muitos anos até você conseguir algum tipo de reconhecimento nisso. E, de fato, não vamos agregar valor nenhum ao que já está acontecendo. Exatamente. Bom, agora, de novo, mudando de assunto. A gente pode falar um pouquinho sobre o comitê gestor, como é que ele está em relação às... Eu acho que ele está ótimo. A gente obrigada. Está ótimo, obrigado. Só não foi montado ainda. Porque da última vez você explicou uma coisa muito interessante na outra entrevista, dizendo que faz todo sentido. Que com a mudança de governo, algumas autarquias trocaram de nome, ministérios tiveram trocas, enfim. Então, que deveria ter novas nomeações de acordo para atender as novas áreas, né? Que foram novos ministérios que foram criados. Isso está acontecendo. Está acontecendo. Nós devemos ter publicado ainda em maio a nova Constituição, porque, de fato, houve uma nova lei, uma nova medida provisória de estrutura, alguns ministérios foram desmembrados, né? E a gente, o que a gente fez? A gente fez voltar a fotografia da MP 2002, onde você cria a estrutura original. Então, essa estrutura está voltando para o papel, os órgãos já foram consultados, a sociedade civil já indicou os seus participantes, já pleiteou os seus assentos. Então, eu acho que a gente deve terminar a lista de nomes do governo, parece que tinha um ministério faltando indicar nos próximos dias, e a nossa ideia é que a gente termine em maio, mais tardar começo de junho, a gente tem o decreto publicado com a constituição do comitê gestor. E a partir daí podemos fazer as reuniões e aplicar a pauta que a gente já colocou em consulta pública, inclusive. Tá ótimo. Muito bom. Bom, infelizmente chegamos ao final da entrevista. Já? Poxa, que bom. Mas olha, eu não sei, de repente essa questão vai ser maior até que a entrevista inteira. Porque a gente queria que você contasse para a gente algumas coisas em relação ao CIMI, né? Que o ITI está ampliando o seu espectro de atuação, não se fala só mais em certificado digital, o ITI agora começa a falar também sobre identidade, e está aí o projeto do SIM, que é um projeto, né, já está acontecendo, enfim. E também, se é muito cedo para você fazer um spoilerzinho para a gente sobre 2025, sobre como é que você vê o ITI em 2025. Muito bom. Bom, assim, nós somos, assim, vocês sabem bem, eu assumi aqui em janeiro e eu tenho me proposto a colocar uma pauta aqui de trabalho, uma pauta estruturante para o ITI, com vistas a esses desafios, e um deles é esse da Carteira de Identidade Nacional. A Carteira de Identidade Nacional, a gente... É um projeto estruturante do governo do presidente Lula. Ele acredita piamente que você não tem cidadania se você não tiver um documento de identificação. Fica muito difícil para você seguir sua vida normal. Para a gente é mais fácil, mas a gente tem que entender que muita gente ainda não tem coisas básicas. Então, nós estamos emitindo, né, as carteiras de identidade, né, os organismos de identificação civil nos estados. Esse número já está chegando a 7 milhões de identidades emitidas gratuitamente. E é um documento que
traz um nível de segurança muito grande, né? Então, ele vai ser muito importante não só para o exercício da cidadania, mas também para você diminuir o número de fraudes e para a segurança pública também, né? Ou seja, e também, como eu disse, para o exercício da cidadania, né? Então, o ITI tem um papel importante, esse papel está descrito no decreto que implementou e distribuiu digamos assim, as competências de cada órgão da administração pública, né? E nós temos ali um papel muito importante de estar trabalhando e fazendo propostas de resoluções ao comitê, a CEFIC, né, que é o comitê estratégico de onde emanam as políticas da identidade nacional, né? Temos também, entre outras obrigações, que nos compete, entre outras competências, melhor dizendo, a construção de um barramento que garanta a interoperabilidade entre essa grande base de dados que vai formar assim, né? Porque parte da identificação vai estar num lugar, parte da biometria vai estar em outro, parte de alguns dados vão estar em outro, e tudo isso, a nossa ideia, né, é que isso esteja dentro que assim seja o grande instrumento de identificação, não só no mundo presencial, mas também no mundo digital do cidadão, né? Onde ele possa, através dele, acessar um wallet, e dentro desse wallet, dessa bolsa de documentos, tem várias coisas. E quem sabe até um certificado digital lá dentro, qualificado, para uma assinatura qualificada. Então, a gente está se estruturando, né? Nós estamos nos estruturando para atender da melhor maneira possível os desafios que nos foram trazidos com o surgimento dessa política pública do governo Lula de você crescer com a identificação do cidadão através de uma carteira de identidade nacional e digital, né? Estamos trabalhando uma reestruturação do ITI, né? Uma estrutura que reflita mais esse desafio, né? Devemos ter novidades nos próximos meses, nos próximos dias, aí, uma estrutura que permita ao ITI ficar mais próximo do desafio que é tocar esses objetivos para frente, né? Então, nós estamos falando de pessoas, de cargos, nós estamos falando de uma estrutura técnica mais adequada, né? E, junto disso, estamos discutindo também estruturas físicas, orçamentárias, que fazem parte desse desafio, que são importantes para a gente ter sucesso na busca desse desafio, né? Então, eu penso o seguinte, que a fotografia do ITI em 2025 vai mudar, Regina e Suzana, e a gente vamos ter boas novidades, algumas esperamos já estar anunciando no Congresso da Cidadania Digital, que deve estar acontecendo em setembro, né? Eu acho que é dia 16, né? Que nós vamos fazer um grande congresso, uma parceria, que nem você disse no começo, Regina, da indústria de identificação com a indústria de certificação. Esses mundos se aproximam cada vez mais. A gente entende que quando você tem uma base biométrica segura, você tem os instrumentos necessários para emitir um certificado digital seguro para o cidadão. E é disso que a gente está falando aqui, né? De você construir cada vez mais base segura e dar cada vez mais ferramentas mais potentes, tanto para o mundo físico, mas também para o mundo virtual, para o cidadão, né? Então, eu acho que vai ser são mudanças estruturantes. Eu tenho usado, como eu disse, 2024, para estruturar um caminho que a gente espera seguir nos próximos 20 anos. Não, ótimo, muito bom. Grandes novidades vamos ter. Então, já estamos encerrando a entrevista, mas já pensando na próxima. Na próxima, que é para falar do comitê gestor, para ver como é que ficou a história do SSL, enfim. E essa nova estrutura, principalmente essa nova estrutura. Que vem aí. Temos ali no comitê gestor algumas pautas, como o selo para a pessoa jurídica, é uma mudança importante que nos coloca em alinhamento com o que acontece com as melhores práticas do mundo, importante, com reconhecimento mútuo, inclusive, com a União Europeia, e outros assuntos, né? O fim do certificado A1 para a pessoa física, mas lembrando sempre que o fim não significa que ele deixa de valer, né? Ele vale até 2029, né? Mas a gente está... Desculpa. É para a pessoa jurídica, né? Que vai acabar o A1. Não, a gente vai acabar o A1 com a pessoa física. Na pessoa jurídica também, você vai criar o selo de pessoa jurídica.
Sim. Ele vai ser um selo que pode ser em software ou em hardware, tá? Mas é um selo. Tá? O certificado A1 a gente está propondo que o comitê gestor avalie o fim. Acabar também com a A1. Na nova cadeia que a gente está emitindo, mas isso não significa que o certificado A1 deixa de existir a partir da aprovação disso, né? Ele continua existindo, ele tem validade garantida por resolução até 2029, tá? É que a gente está dizendo que as novas emissões a gente vai recomendar que sejam feitas em nuvem, que dá muito mais facilidade de uso, de mobilidade, etc. E mais segurança também. Então, a gente pode falar sobre isso depois, quando a gente for falar da pauta do comitê gestor. Tá ótimo. Tá muito bem. Então, muito obrigada, presidente, e até a próxima. Obrigada. Tchau. Eu que agradeço e dou uma boa tarde para todos e todas que estão nos ouvindo. Obrigado. Obrigada.